começando pelo que o executivo, que ficou apenas 10 dias adiante da Americanas, ele era o presidente do Santander, Sérgio Rial, o que ele disse hoje nas redes sociais ao tratar disso que eu já mencionei a vocês, num rombo que apareceu de uma hora para outra, ou pelo menos foi divulgado de uma hora para outra, de 20 bilhões. Confira na reportagem de Adriana de Luca. Sérgio Rial disse em uma rede social que, junto com o novo CFO, André Covre, chegou ao quadro do fato relevante com transparência e fidedignidade, que especulações ou teorias distintas disso são leviandades e que jamais transigiria com a sua biografia. E explicou ainda que a saída dele tem a ver com a necessidade de abrir espaço para que a empresa possa se reestruturar de um ponto de partida diferente do que encontrou. Sérgio Rial havia deixado o Conselho de Administração do Santander para assumir a presidência da Americanas no começo deste ano. Foi durante seu curto período no cargo que a empresa comunicou aos investidores um rombo de 20 bilhões não computados nos balanços financeiros. O escândalo derrubou o valor de mercado da gigante do varejo. O levantamento é da Trademap e mostra que no auge dos negócios, em agosto de 2020, a empresa valia 66 bilhões de reais. Agora não passa dos 2 bilhões. E as ações derretem logo após o maior pagamento de dividendos da história da empresa. 333 milhões de reais para os investidores de janeiro a setembro de 2022. Nesta terça-feira, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que o TCU investigue se houve omissão da Comissão de Valores Mobiliários na fiscalização da Americanas. A empresa conseguiu uma tutela cautelar na Justiça que impede o bloqueio de bens pelos credores, até que seja aberto um possível processo de recuperação judicial. A decisão deu base para Americanas deixar de pagar os juros de debêntures nesta terça-feira. O BTG, um dos credores, acusa a varejista de má-fé e, em um recurso já negado pela Justiça, os advogados do banco alegaram que os 3 homens mais ricos do Brasil, ungidos como uma espécie de semideuses do capitalismo mundial do bem, são pegos com a mão no caixa daquela que, desde 1982, é uma das principais companhias do trio. 2 dias depois, tem a pachorra de vir em juízo pedir uma tutela cautelar para impedir os credores de protegerem seu patrimônio à luz da maior fraude corporativa de que se tem notícia na história do país. Em nota, a Americanas informou que a medida cautelar visa somente a sustentação jurídica necessária para que tanto a Americanas como os credores possam chegar a um possível acordo. A Americanas reitera a importância da manutenção da liminar, apesar da tentativa de suspensão, o que poderia gerar assimetria entre os seus credores, inclusive bancos, e não ajudaria no processo. Cálculos da Reuters, com base em informações divulgadas pela empresa ao mercado, apontam que os executivos da Americanas venderam quase 212 milhões de reais em ações da companhia durante o segundo semestre do ano passado. O tamanho exato da crise ainda é incerto. Para a Justiça, a própria Americanas já informou que as negociações com os credores podem chegar a um montante de dívidas de até 40 bilhões de reais. Com essa dívida toda, embora ela ainda não tenha dado calote, é quase certo que ela não vai ter condição de pagar. Ou seja, você vai ter que reestruturar essa dívida e organizar o pagamento. Ralph, a questão é talvez uma das mais relevantes na economia brasileira dos últimos tempos. Ela envolve algumas das grandes casas bancárias, ela envolve nomes de enorme reputação naquilo que a gente considera o lado bem-sucedido do capitalismo brasileiro. A gente envolve o interesse de milhares de pequenos acionistas e investidores. É varejo, tem mais de 40 mil empregados. Mas eu vou tentar sumarizar na seguinte questão, Ralph. Nós estamos tratando de um brutal erro de omissão ou, como um dos lados pretende, de uma fraude brutal. Qual é a sua visão? Boa noite a todos, obrigado pelo convite, William, Raquel.
Essa é uma pergunta difícil ainda de ser respondida, se trata de um erro brutal, de uma inconsistência fiscal que foi descoberta assim rapidamente, em 9 dias, pelo Sérgio Rial, ou se trata de uma fraude. Acho que isso, uma investigação rigorosa tem que apontar se houve uma fraude ou se foi apenas um erro. Mas existem algumas perguntas que precisam ser feitas durante essa investigação. Por que a PwC, que era responsável pela auditoria, durante tanto tempo não conseguiu descobrir que havia essa inconsistência? E vamos combinar que não é uma pequena inconsistência, são 20 bilhões de reais que são estimados como essa inconsistência contábil. Como os diretores da companhia também não notaram essa fraude. Como os acionistas, hoje acionistas de referência, mas não mais controladores, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sicupira, que são do 3G, também não notaram essa fraude. Então é uma história que ainda tem muitas pontas que não foram esclarecidas e que precisam ficar claro durante esse processo de investigação. Evidentemente, os bancos, até o BTG, na sua petição que foi mostrada na reportagem anterior, considera isso uma grande fraude, que não é o que a Americanas acha. Então, é uma pergunta que só uma investigação muito rigorosa vai chegar à conclusão se houve uma fraude ou não. Mas também, uma pergunta que deve ser feita, é como se durante muito tempo essa fraude não foi notada, como o Sérgio Rial, que havia assumido a companhia no começo de janeiro de 2023, em apenas 9 dias conseguiu ver essa fraude. Então, ainda a gente está num momento de muitas perguntas e que as respostas não são muito claras nesse momento, William. Vou me concentrar um pouquinho com a ajuda da Raquel nessas primeiras perguntas que você fez, Ralf, porque é um outro aspecto que a gente precisa abordar também um pouquinho na frente, que é como é que isso aí vai agora evoluir no sentido de o que vem de consequência, independentemente que seja possível estabelecer que foi uma fraude ou não, do ponto de vista dos investidores, sobretudo, Raquel. William, tem 2 evoluções, acho que o Ralf pode me ajudar nisso também, que importantes ali. Primeiro, essa da investigação. Você determinar se houve fraude ou não é importantíssimo, né? Para jogar a culpa para que lado ela pesa, e determinar se houve fraude ou não também vai ser um divisor de águas para 3 dos capitalistas mais importantes do Brasil. Nós estamos falando aqui de quem fez a Ambev, de quem construiu a Kraft, né? Enfim, 3 caras que foram endeusados pela imprensa de negócios, como Midas corporativos no país. Então, se fica cabalmente demonstrado que eles estavam pelo menos cientes de uma fraude, é algo assim realmente muito delicado. E eles vão ter que ressarcir os bancos por conta disso. Uma outra ponta dessa história é como é que se resolve esse problema. Porque, assim, Americanas tem condição de sobreviver? Alguns dizem que sim, que ela precisa de uma enorme injeção de capital. Em torno de 20 bi. Então, os números que eu tenho ouvido entre os credores é pelo menos 10, estamos falando de 15, aí o pessoal do 3G fala, não, mais que 6 bi eu não coloco, entrem vocês bancos também, se tornem sócios do nosso empreendimento, coloquem mais um pouco de dinheiro. O fato é, a gente não sabe direito, diante dessa inconsistência toda, se esse modelo de negócios da Americanas, que foi o primeiro player lá do varejo eletrônico, se ele se sustenta. E o quanto os próprios acionistas do 3G confiam nele, porque realmente são pessoas que têm um patrimônio gigantesco. Eles poderiam alavancar esse negócio se eles acreditassem no negócio. Alguns têm 180 bi, quer dizer, 10 bi para eles não é muita coisa. Agora, eu nunca vi, eu não me lembro de um caso com todo mundo tão preparado para a guerra, né, Ralf? Desde o Eike Batista. De fato, desde o Eike Batista não tem um caso tão rumoroso como esse da Americanas. Sobre os caminhos que possam ser seguidos, a Raquel já adiantou assim, uma injeção de capital que seria feita pelos acionistas. E se pede que os acionistas de referência, citados pela Raquel, que são referência no capitalismo brasileiro,
entrem com uma quantia assim, que varia, assim, os números que eu ouvi é entre 10 e 21 bilhões de reais, e que eles não estariam dispostos a fazer isso. Então, o único caminho a seguir, caso não haja essa capitalização, é partir para uma recuperação judicial. E a nomeação de uma nova diretora financeira hoje, a Camille Faria, que vai comandar essa negociação, essa reestruturação, indica que eles devem partir mesmo para uma recuperação judicial, até porque a Camille Faria, que vai estar à frente das finanças, ela esteve de 2019 e 2021 à frente das finanças da Oi, que foi a maior recuperação judicial do capitalismo brasileiro. Foram mais de 60 bilhões de reais de dívidas, num processo que durou 6 anos de negociação, até que a Oi conseguisse sair desse processo de recuperação judicial. Mas como saiu a Oi desse processo de recuperação judicial? Ela saiu muito menor do que ela entrou e no meio do caminho ela teve que vender uma série de ativos, uma série de empresas. Vendeu a sua operadora de telefonia, vendeu a sua empresa de fibra óticas, vendeu as suas torres de celulares, vendeu os seus centros de dados e o que sobrou da Oi é uma empresa muito menor, saudável, com problemas ainda, mas sem estar mais na recuperação judicial. Eu acho que a Americanas, caso não haja uma capitalização, não tem muita saída a não ser uma recuperação judicial nesse momento. Ralf e Raquel, eu acho que tem uma grande coisa para a gente abordar aqui na frente, que é o impacto disso no grande público que participa da Bolsa. Milhões de pessoas compram ações na Bolsa, milhões de pessoas leem os livros sobre os magos do capitalismo brasileiro, se inspiram nas suas formas de atuação. Mas eu queria primeiro passar pela contribuição do Caio. Caio, tem um novo governo aí com uma batata dessas. É óbvio que não estou aqui dizendo que o governo tem qualquer coisa a ver com isso. Mas quando a gente vê e usa essas palavras que o Ralf usou agora, por exemplo, a Raquel também, nós temos aí ícones do capitalismo brasileiro como ai que foi também. Quando a gente considera o novo governo que tem uma presença tão forte das alas petistas, digamos, mais associadas com os pensamentos de esquerda, em relação à capacidade dos grandes capitalistas brasileiros de gerarem crescimento e prosperidade, como é que isso está batendo lá? Bom, eles têm, sim, eu tenho conversado com alguns deles sobre isso, principalmente o Ministério da Justiça, que tem uma área diretamente relacionada ao consumidor, né? Defesa e tentando mostrar, o secretário é o Vadir Damus, né? Que foi presidente da OAB do Rio, tentando mostrar ali uma proatividade. Agora tem uma coisa curiosa, né, que isso envolve política e política envolve também crenças. Ou sobretudo crenças. Exatamente, né? Assim como o mercado, né, também, né? Muita gente falando de um mau sinal, né? No setor privado você começa com isso, né? Com esse caso que é da cobertura de negócios. Nunca me dediquei nesses 20 anos a cobrir isso, mas acho interessantíssimo essas histórias. A gente associa isso com o que aconteceu ontem na Fiesp também, porque também é um setor privado, motivado ali, você tem uma turbulência de alguma maneira, seja diretamente ou indiretamente, ou sem qualquer nenhuma relação com a política, nesse start deste governo Lula. Isso tem sido apontado. Quando você fala sobre Fiesp, alguém fala sobre Americanas. Eu estou falando autoridade, eu estou falando Palácio do Planalto. É como se o setor privado em turbulência por motivos diretos ou indiretos, ou não diretamente conectados com a mudança de governo. Isso paira. Agora, tentando mostrar também uma primeira coisa que proatividade. Não vamos salvar ninguém, não vai ter dinheiro público metido nisso. Exatamente. De cara, de saída. Exatamente. O Haddad hoje deu uma declaração, né? Estava até olhando aqui, a CVM está em cima disso, obviamente que a preocupação existe, seria uma coisa grave a ser considerada, o caso está na mão da CVM. Eu acho que aqui cabe uma observação, como a CVM ela está sempre atrás da bola, né? Ela nunca consegue se antecipar ou verificar o que pode estar acontecendo e mesmo quando ela vai a posteriori, as punições, falta dentes, as punições são brandas, a sensação que a gente tem é que os executivos que eventualmente, a gente ainda não sabe se esse caso é uma fraude, né? Vamos pontuar isso, mas se for, os executivos têm
pouco receio, porque não gera tanto efeito, tanto impacto. Você tem ali punições que ele não vai poder mais atuar no mercado de capitais, etc. Para o próprio Eike Batista, que ficou comprovado o quanto ele fraudou o mercado, o quanto ele já sabia que ele não tinha petróleo nas suas reservas, as punições acabaram meio que... Eu fui lá no julgamento onde a CVM selou ali as multas sobre o Eike, etc., mas aquilo acaba sendo efêmero, falta muito dente agora, ainda ao mercado de capitais brasileiro. Na cobertura política, de certa maneira, a gente consegue antever um pouco desastres, apontar os erros no dia, na hora. Isso foi um erro. Roberto Jefferson dá tiro em polícia, pode fazer o Bolsonaro perder a eleição. Carla Zambelli com o revólver aqui nos Jardins. E aí você tem uma Americanas, tá em tudo quanto é esquina, e aí de repente acontece. Ralf, podemos andar nessa direção então, Ralf? Você que é um especialista no setor e está participando ativamente dessa cobertura, o que você antecipa de impacto, sobretudo na postura de milhões de pessoas que vão à Bolsa e compram ações? Tem um impacto muito grande, porque quando o Sérgio Rial foi anunciado como presidente da Americanas, as ações subiram bastante. Isso foi interpretado pelo mercado como um sinal de um turnaround, de uma reviravolta na empresa. E, de repente, com 9 dias, o Sérgio Rial sai e as ações desabam, caíram mais de 80% essas ações. Então, isso o reflexo imediato já vai ser de que os investidores, principalmente os investidores pessoas físicas, que estão no momento em que a Bolsa já não está numa situação muito boa por conta das taxas de juros que estão muito altas, vão ficar ainda muito mais longe de investir na Bolsa. Mas isso tem um impacto também enorme para aqueles investidores minoritários que investiram na Americanas. Porque se a solução for fazer uma capitalização, e não é uma capitalização pequena, é uma capitalização de bilhões de reais, quem não seguir essa capitalização vai ser diluído. Então, a sua participação, sei lá, se era de 1, vai ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, não sei quanto. Mas, então, aquele investimento que já se desvalorizou, você vai ter ainda uma fatia muito menor desse investimento. Então, é uma sinalização muito ruim para o mercado de capitais brasileiros. William, queria fazer só uma ponderação sobre os bancos. Queria que vocês falassem dos bancos e também o que isso significa para o segmento do varejo. Não, eu queria só fazer uma ponderação sobre os bancos e aí a gente consegue entender um pouco da ira do BTG. É um enorme de um rombo, mas é claro que o sistema brasileiro financeiro é sólido, os bancos conseguem absorver isso no seu balanço. Nós estamos falando aí de Bradesco, Itaú, BTG, acho que eventualmente também o Safra, enfim. Mas é uma lição, né? Porque você confia nos acionistas de referência, você faz os empréstimos. Eu me lembro de quando o sistema financeiro quebrou a cara, por exemplo, com a Eike Batista, e assim, deve estar realmente sendo, os relatos que a gente tem é que a mesa de negociação está muito tensa e muito dura, porque deve estar sendo para eles um choque, está passando por isso, diante de Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sucupira. Deixa eu então para a nossa última pergunta, Ralf, que é em relação ao varejo extraordinariamente popular, como é um varejo digital e de lojas físicas. Nós estamos falando de um dos grandes campeões. Você é capaz de antecipar que tipo de consequência isso terá para esse segmento do comércio? Deixa eu só, William, fazer uma observação sobre os bancos, que a Raquel comentou. Claro, é evidente que não há um risco sistêmico. O Banco de Investimento Citi, ele fez um relatório onde ele fez uma estimativa de qual que é o impacto para os bancos que são credores da Americanas. Assim, o BTG, por exemplo, é 1,6% do total do que ele tem de empréstimos. O Santander, 0,6%, Bradesco, 0,5%, Itaú, 0,3%, BBB, o Banco do Brasil é 0,1%. Evidente que 20 bilhões de reais é muito dinheiro para qualquer pessoa, inclusive para os bancos, mas não tem um risco sistêmico, eles têm condições totalmente de absorver o que está acontecendo nesse momento, mas eles vão lutar com todas as unhas dos dentes para conseguir recuperar o máximo desse crédito.
Para o varejo, ainda é incerto, precisa se saber que as operações, se as operações que levaram a essas inconsistências fiscais contábeis no balanço da Americanas existem nas outras empresas. Até o momento, não há indicativos de que isso esteja acontecendo com essas outras empresas. Tanto que, no movimento absolutamente contrário do que aconteceu com a Americanas, nas quais as ações desabaram, as ações da Via, que é a dona da Casas Bahia, do Extra, do Magazine Luiza, subiram. E um sinal que talvez não esteja acontecendo na mesma proporção, ou não esteja acontecendo em proporção nenhuma, essas inconsistências contábeis que foram encontradas na Americanas. Ralph Manzoni Jr., cofundador do Neofeed, muito obrigado pela sua disposição em participar aqui da nossa roda do WW. Boa noite, Ralph. Boa noite, obrigado. Estamos chegando ao fim agora da sua volta das férias. Obrigado, Raquel, Caio, você também, muito obrigado.